Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Ninguém e 100 Mil, de Luigi Pirandello. Este é o livro, é uma edição da editora Cavalo de Ferro e é de, deixa-me cá ver, isto foi editado pela Cavalo de Ferro em 2017, mas o livro terá sido escrito em 2007, ou impresso a primeira vez em 2007, acho que é isso. Não. Esqueçam. O senhor já estava morto nessa altura. Não, o livro foi escrito em 1926. Desculpem, eu não me preparei muito bem esta apresentação. Tenho aqui apontamentos e tal. Mas vocês já sabem. Vou ler aqui esta mini biografia. Luigi Pirandello nasceu em 1867 e morreu em 1936. Prémio Nobel de Literatura em 1934, nasceu em Agrigento, na Sicília, transferindo-se mais tarde para Roma, onde deu início à sua carreira literária. É autor de uma vasta e variada obra, centrada na temática da identidade e numa singular visão do mundo, fortemente irónica e humorista. Escreveu um grande número de novelas coligidas sob o título Novelle per un anno, que são 15 volumes e que ele escreveu entre 1922 e 1937. 7 romances, entre os quais figuram os célebres O Falecido Mattia Pascal, de 1904, I Vecchi e I Giovani, que é Os Velhos e os Jovens, de 1913, e Ninguém 100 Mil, em 1926. E inúmeras peças teatrais reunidas sob o título programático Maschere Nude, que quer dizer, traduzido literalmente, Máscaras Nuas, escritas entre 1918 e 1935, entre as quais se incluem 6 personagens à procura de um autor, que tem tradução portuguesa pela editora Cotovia, e Esta Noite Improvisa-se, que tem também tradução portuguesa pela editora Estampa. Deste autor, a Cavalo de Ferro publicou os romances O Falecido Mattia Pascal, Ninguém 100 Mil e O Turno. Este livro foi-me recomendado por uma pessoa amiga, eu fui comprá-lo, li-o e gostei muito do livro. Portanto, vou já começar... Spoiler, pronto, começo logo por aí. Então, o livro, isto desculpem, a luz hoje está muito escuro e eu se calhar estiquei-me um bocadinho no ISO, parece-me que estou assim um bocadinho pálida demais. Whatever, vou deixar ficar, senão estou sempre a mexer na luz. O livro está escrito na primeira pessoa, portanto, a personagem principal, que se chama Vitangelo Moscarda, dirige-se a nós, os leitores. E quando o livro começa, a mulher dele, que se chama Dida, chama-lhe a atenção para uma inclinação que o nariz dele terá, penderá um pouco para a direita. E de repente começa ali a grande obsessão da vida de Moscarda, em que ele nunca tinha reparado nesse desvio do nariz, e começa a pensar, então espera, se é assim que os outros me veem, eu nunca tinha reparado nisso, portanto, a forma como os outros me veem difere da forma como eu me vejo. E o livro acaba por rodar à volta desta busca de Moscarda de se ver da mesma forma que os outros o veem, ou de se dar a ver aos outros da forma que ele quer ou que ele acha que é, efetivamente. Foi isso assim que eu retirei do livro. O livro lê-se muito bem, é divertido, tem partes bastante humorísticas, apesar do Moscarda estar angustiado. Ele é filho de um banqueiro muito rico, esse banqueiro já morreu, ele herdou o banco, portanto tem uma cota parte bastante elevada desse banco, mas ele basicamente não faz nada, portanto, enfim, usufrui dessa herança que o pai lhe deixou. Tem 2 homens que tomam conta do banco e que lhe vão dando, enfim... Desculpem, está-me a fazer confusão eu estar tão clara. Há 2 homens que trabalham no banco, que são o Firbo e o Contorzo, que lhe vão dando, enfim, nota do que está a acontecer, daquilo que ele precisa de assinar. Portanto, ele basicamente é isso, é um herdeiro que vive bem, confortável com a sua mulher, a Dida, que o trata por Jean-G, ou Jean-G, eu nem sei como é que se pronuncia, algo que ele achava fofinho, mas depois começa a irritá-lo, porque ele percebe que o Jean-G da Dida, da mulher dele, não é ele.
E esta ideia, apesar de o angustiar muito e de se tornar uma espécie de obsessão, uma espécie não, uma obsessão mesmo, do Moscarda, é muito interessante porque se nós, eu acho que qualquer um de nós se consegue identificar em alguma altura com este Moscarda e com estas dúvidas existenciais do Moscarda, e que é aquela ideia que tu às vezes achas que aquela pessoa te vê de determinada forma e percebes que te vê de outra forma completamente diferente. Uma coisa que, por exemplo, comigo é comum acontecer e que eu já percebi, portanto, devo ser eu também que passo essa imagem, mesmo sem querer, é que as pessoas veem-me como alguém muito, muito certinho, muito queridinha e tal, e depois, quando eu de repente mostro que, sei lá, não concordo com alguma coisa, ou alguma coisa que me irrita, ou percebem que eu até sou um bocadinho irritável, ficam logo, porque eu destruo um pouco aquela imagem que construíram de mim, que é muito certinha, muito nhonhonhó, e depois de repente, espera, esta é uma pessoa diferente. E eu acho que todos nós nos conseguimos identificar com isso, com a imagem que nós achamos que estamos a passar, com a imagem que nós estamos efetivamente a passar e com a pessoa que nos vê de forma diferente. E depois, cada uma das pessoas que nós conhecemos nesta vida vê-nos de forma diferente. Eu acho que existem traços de personalidade que acabam por passar de uma maneira geral para a maior parte das pessoas à nossa volta. Sei lá, a Ana é simpática, a Ana... Isto para quem me dá para o ar. É um bocado distraída, ou qualquer coisa nesse estilo, mas depois constroem... Nós todos fazemos isso, nós construímos uma imagem daquela pessoa tendo em conta as nossas experiências com essa pessoa, sei lá, a forma como nos sentimos naquele dia ou como nos sentíamos quando a conhecemos, enfim. E eu achei muito interessante ele abordar isto e achei muito realista. Apesar desta novela estar construída de forma, é isso, um bocado humorística e de uma maneira extrema, não é? Falando de alguém que fica obcecado em ver-se como os outros o veem, é uma obsessão dele, ele depois começa a perceber que é impossível, porque ele teria de se ver de 30 mil formas diferentes, consoante cada pessoa com quem ele se encontra, não é? Portanto, apesar disto ser uma representação de uma obsessão, vamos lá, em alguns pontinhos eu acho que nós poderemos, lá está, identificarmos de alguma forma com esta personagem do Vitangelo Moscarda. Então, a vida vai andando, ele está obcecado com isto, só pensa nisto, mas ele percebe que esta sua obsessão, se ele começar a verbalizá-la para as outras pessoas, que poderá ser tomado como um louco. Mas é algo que ele começa a ter muita dificuldade em reprimir e a dada altura ele percebe que a maior parte das pessoas desta cidade onde ele vive, nós não nos dizem de qual é, portanto será uma cidade italiana, mas não sabemos mais para além disso, ele percebe que o veem como um usurário, portanto como alguém que, tendo o banco, vai a buscar o dinheiro às pessoas para enriquecer, pronto. E isso começa a incomodá-lo grandemente. E ele decide ter assim um momento de grande generosidade e dar uma casa a um homem que ainda por cima, pelo que eu percebi, não a merecia muito bem, ou não a merecia assim tanto, melhor dizendo. Um homem com quem o pai dele teria tido uns desaguisados, mas esse homem também não se portou muito bem com o pai dele, enfim. E ele decide oferecer-lhe uma casa, um casarão que estava desocupado, ou uma coisa assim, mas uma casa assim, um imóvel valioso. E então os senhores do banco levam as mãos à cabeça, não é? Percebem que alguma coisa não está bem e depois começam a pretender interditá-lo e ficar, essa parte, pronto, técnica não percebo muito bem, talvez ficar com a parte dele do banco. E então, a partir daqui, porque este livro até é bastante dinâmico, mas ele vai Nós estamos a acompanhar as reflexões do Vitangelo, só ele com ele mesmo e com os seus pensamentos e estas dúvidas existenciais, mas de repente ele começa a agir e quando ele começa a agir começam em catadupa a acontecer uma série de coisas e começam então as pessoas à volta dele a não perceber quais são estas questões que o estão a atormentar, ele próprio também não se consegue expressar assim tão bem, depois começam a aparecer outras personagens, já mesmo para o final do livro, aparece uma outra personagem que contribui para a história e para o desfecho da história. Eu gostei muito do livro, é muito interessante, é muito dinâmico, é isso. Tem partes em que não é assim tão fácil, talvez,
mas ele vai repetindo um pouco sempre a mesma ideia. E eu assinalei até, eu aliás marquei aqui, dobrei as páginas, que é uma coisa que não se faz, mas assinalei aqui várias frases esta história esta preocupação dele em se ver como os outros o veem, enfim. Então, por exemplo, aqui na página 33, a dada altura ele diz: você conhece-se, sente-se, quer-se de um modo que não é o meu, mas o seu. Portanto, ele está a falar connosco, aqui. Mas que culpa temos, eu e você, de as palavras em si serem vazias? Vazias, meu caro. E você enche-as do seu sentido ao dizer-mas, e eu, ao acolhê-las, encho-as inevitavelmente do meu sentido. Julgámos que nos tínhamos entendido. Não nos entendemos de todo. E eu acho isto tão, tão interessante. Eu, ainda este fim de semana, ontem fui ao teatro e era uma peça em que eles, a dada altura, falam dos perigos da linguagem, dos equívocos que nós criamos com a linguagem. E eu acho que ele aqui está a falar sobre isso também, porque a intenção que eu coloco naquilo que eu digo muitas vezes não é recebida da mesma forma, ou da forma como eu tencionava pela pessoa que recebe essa mensagem. Isso já nos aconteceu de certeza a todos. Por isso é que às vezes há aquelas pessoas com quem nós sentimos que nos entendemos porque de alguma forma estamos mais em sintonia. E há aquelas pessoas com quem não nos conseguimos entender, não é? Falamos a mesma linguagem, usamos as mesmas palavras, mas há ali uma barreira qualquer, e isso já me aconteceu, aliás. Eu tenho um grande amigo com quem, às vezes, eu gosto imenso dele e nós nunca temos assim questões complicadas, enfim, espero que não venhamos a ter. Mas às vezes eu já percebi que há algumas coisas que eu tento transmitir-lhe que ele não consegue perceber, ele interpreta de outra forma completamente diferente. E acho que é porque temos um entendimento do mundo em alguns pontos que é muito diferente. E então eu já percebi, já desisti, pronto, também nunca são questões importantes, mas acho piada a isso e apercebo-me disso assim, quando isso acontece, acontece de uma forma muito óbvia, mas às vezes acontece-nos, imaginem, no trabalho ou em que nós até queremos comunicar alguma coisa que tem que ser mesmo comunicada e tem que ser feita e a outra pessoa não entendeu tão bem ou entendeu de outra forma, enfim, e isso também é engraçado porque era uma coisa que me enervava quando eu trabalhei numa loja de mobiliário em que eu tinha que dizer o que é que era para fazer. Imaginemos, encomendavam um móvel, mas queriam umas alterações, qualquer coisa assim. E eu lembro-me do patrão, na altura, dizer: você tem que colocar tudo, tintim por tintim, até as coisas que acho mais parvas e mais desnecessárias, tem que colocar lá tudo, porque senão vai haver equívocos. E isto estamos a falar já da linguagem escrita, onde é mais difícil até errar, digamos, ou não passar determinada ideia. Na falada nós temos as emoções, acho eu, temos as inflexões da voz, que a pessoa depois também vai interpretar. Na escrita também se pode daí inferir que quem lê, como não tem voz, não tem nada a que se agarrar, mas pronto, enfim, aqui estamos a falar de uma coisa de trabalho, não estamos a falar de uma carta emocional ou emotiva. Enfim, e eu lembro-me que isso era uma coisa que me irritava, porque eu achava, não, então, mas se eu puser nhanhanhã, claro que a pessoa vai perceber, e ele, não vai. E é um facto. Não, acho que aconteceu-me uma vez por distração, porque eu fazia aquilo que ele me mandava, e houve um erro qualquer, e eu aí percebi, ok, tem que ser tudo muito, muito explicadinho. Enfim. E esta ideia é isso, vai-se repetindo ao longo do livro. Devo dizer que eu não li o original, eu estou a ler um livro traduzido, eu gosto imenso desta tradução. Portanto, acho que está muito bem escrito. Não me lembro de ter encontrado gralhas, porque digo-vos, é uma coisa que é muito comum. Pelo menos nos livros que eu costumo ler é encontrar gralhas, e neste não me lembro de ter encontrado nada, por acaso. Depois ele aqui, a dada altura, está a falar da Dida, da mulher dele. E ele diz assim: para ela, a minha realidade estava naquele jangê que ela forjara, que tinha pensamentos, sentimentos e gostos que não eram os meus. E depois aqui já fala de outras pessoas. Cada um via em mim um moscarda que não era eu, enquanto eu, para mim, não era propriamente ninguém. E daí o título deste livro, não é? Que é, não és ninguém, mas és 100 mil também, para todas as pessoas. E depois também tem aqui outras reflexões sobre, por exemplo, quando às vezes nós não conhecemos alguém e há uma pessoa que nos fala dessa pessoa,
de quem não gosta, por exemplo, e nós construímos uma imagem dessa pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum à imagem daquela que está a falar connosco. Portanto, eu não sei se isto está a sair um bocadinho... se me estou a conseguir expressar bem. Por exemplo, o Luís diz-me: o Ronhonhó é estúpido e fez-me isto e fez-me aquilo e não sei o quê. E eu começo a ficar enervada, já não gosto do Ronhonhó, sem eu conhecer de lado nenhum, já não gosto dele. Mas não o conheço. Ou seja, eu não gosto daquele Ronhonhó que o Luís me apresentou. Desculpem lá o Ronhonhó, mas é que eu tenho medo de usar um nome concreto e depois alguém achar que ele realmente não gosta dessa pessoa. Enfim. E é aqui esta parte, esta frase aqui também na página 85, em que ele a dada altura diz: cada um quer impor aos outros aquele mundo que tem dentro. Como se ele estivesse fora de si e que todos tenham de o ver do modo que ele vê. E que os outros não possam ser nesse mundo senão como ele os vê. Pronto. E isso eu acho que também acontece. Não é? Por exemplo, neste exemplo, imaginemos, o Luís diz-me assim: o Ronhonhó e é isto e aquilo e aquilo, e eu digo assim: mas ele comigo é bastante simpático. E o Luís ficaria logo: está bem, ficaria quase ofendida comigo por eu ter uma outra imagem desse Ronhonhó. Desculpem, enfim, é Ronhonhó, podia ter arranjado uma palavra um bocadinho mais digna, não é? Eu sei. Portanto, essa ideia que nós por vezes também, lá está, tentamos impor um pouco a nossa visão do mundo aos outros. Eu acho que ele aqui está a dissecar uma coisa muito humana. Ou seja, eu acho que nós todos temos estas características mais ou menos pronunciadas, mas são humanas. Acho que faz parte de viver-se em sociedade, de vivermos uns com os outros, não é? Os mundos que construímos uns para os outros. É claro que, diria eu, não tenho a certeza, depois depende das pessoas. Há pessoas que se calhar têm mais tendência a querer ver o negativo, a parte negativa das outras pessoas, porque andam chateadas com o mundo. Há aquelas pessoas que têm tendência se calhar a ver mais a parte positiva, porque andam de bem com o mundo. Há pessoas a quem é mais indiferente, que estão mais preocupadas consigo do que com os outros. Enfim, eu acho que existem tantas variáveis. E eu devo dizer que a pessoa que me recomendou este livro foi... no sentido de eu perceber, porque eu tenho alguma tendência para levar as coisas a peito, ou, por exemplo, achar que alguém disse uma coisa foi para me ferir pessoalmente. Eu já percebi, eu tenho esta tendência desde que me conheço como pessoa, vamos lá, tenho esta característica que não é boa, causa muito mais sofrimento do que se tu achares que não és assim tão importante para os outros. E o que este livro, e ela recomendou-me este livro um pouco para mostrar que não há muito que tu possas fazer para influenciar a visão que os outros têm de ti. Tu podes ser tu mesma e agires como achas que tens de agir, de acordo com a tua consciência. Não podes estar preocupada ou preocupado com a forma como os outros te veem. Basicamente é completamente indiferente se estás preocupado ou não. É isso, deves agir segundo a tua consciência e fazer aquilo que achas correto, ir vivendo a tua vida da forma que achas correto, mas sem estares muito preocupado com os outros, porque os outros... Ou não é preocupado com os outros, com a forma como os outros te podem percepcionar. Por exemplo, eu tenho um bocado a tendência, às vezes, com medo que as pessoas percebam mal aquilo que eu disse ou aquilo que eu quis dizer, de me explicar demasiado. E eu acho que se a pessoa que está do lado de lá já estiver chateada ou embirrar comigo, ou não há nada que eu possa fazer. Portanto, sim, posso explicar uma questão o melhor que eu consiga, mas não vale a pena insistir muito, porque se a pessoa estiver determinada a ver-me a uma determinada luz, não há nada que eu possa fazer quanto a isso, estão a perceber? Portanto, eu acho que o que este livro transmite é que não nos devemos, é perda de tempo estarmos a preocupar tanto com os outros e com a forma como os outros nos veem e com aquilo que os outros pensam, porque nós próprios caímos nesse hábito ou temos também essa característica de termos o nosso mundo, construímos-lo consoante as pessoas que conhecemos à nossa volta e a circunstância em que crescemos e em que vivemos, e depois podemos escolher dar-nos o melhor possível com as pessoas à nossa volta ou não, ter uma relação harmoniosa com as pessoas à nossa volta ou não. Portanto,
mas estar preocupados com a forma como os outros nos possam ver e a forma ou a maneira ou aquilo que possam pensar sobre nós, isso é perda de tempo, porque nós nunca vamos conseguir controlar isso. Okay? Agora, uma pessoa até pode argumentar que há aquelas pessoas manipuladoras. Eu já falei sobre isto com o Luís e assim vagamente. E uma pessoa pode argumentar que há pessoas manipuladoras que nos fazem passar uma determinada imagem, portanto, isso é possível. Tu podes tentar passar uma determinada imagem de ti que não é verdadeira. Mas eu acho, assim, na minha experiência daquilo que eu observo, que isso aguenta-se muito pouco tempo. Aguenta-se durante um tempo, sim, mas rapidamente se desmorona. Agora, é claro que se a pessoa que está do lado de lá também comprou essa ilusão e agarrou-se a essa ilusão, se calhar consegue ser enganada durante mais tempo. Portanto, já viram, as variáveis são infindáveis. Mas aquilo que eu retirei, até para conseguir, enfim, resumir esta ideia, aquilo que eu retirei foi que efetivamente não vale a pena tentar passar uma determinada imagem que não seja genuína, porque não a vamos conseguir manter muito tempo, vai dar muito trabalho e provavelmente nem vamos conseguir passar exatamente aquela imagem que nós queríamos, porque a pessoa que está à nossa frente tem outras ideias e outras vivências e vai interpretar também de outras formas, que não aquela que nós queríamos que ela interpretasse. Enfim, isto dá aso, este pequenino livro dá aso a muitas reflexões, a sério. Mais, o que é que eu posso dizer mais? Pronto. Eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer sobre este livro. O personagem, o Vitangelo Moscardo, a dada altura eu acho que nós percebemos que ela é uma espécie de joguete na mão destas pessoas também. Portanto, eu acho que aquilo que eu senti em termos da personagem do livro é que isto é uma espécie de revolta. Ele revolta-se, ele foi joguete muito tempo e depois há ali, e foi reprimindo, e depois há ali um botão que se liga e que toma este caminho e esta forma e destas reflexões, mas eu acho que se resume um pouco a isso, a ele perceber que ele não era ninguém, ele só existia aos olhos de todos e ia-se moldando consoante aquilo que os outros esperavam dele e ele de repente revolta-se contra isso. Eu também foi isso que eu retirei desta personagem. Há uma imagem muito bonita, apesar dele estar muito angustiado, mas eu achei que era uma imagem bonita. Ele, a dada altura, já para o final do livro, vai se encontrar com um dos homens do banco, o Quantorzo, e com a mulher dele, a Dida. Eles estão lá em casa, ele chega à casa, está lá esse o Quantorzo, e ele percebe que ele vai lá fazer-lhe um ultimato qualquer em relação ao banco, pronto, porque a preocupação deles é essa, é o banco, porque lhes parece que o Moscarda está a perder o juízo e a prejudicar, porque enfim, ele perder o juízo e não prejudicar ninguém para eles era um bocado indiferente, é isso que passa, mas a partir do momento em que começa a mexer com o capital, enfim, aí eles começam a ficar muito preocupados. E a dada altura o Moscarda descreve que está a entrar na sala onde eles estão, mas não está a entrar sozinho. Ele percebe que está a entrar com a visão que o Quantorzo tem dele, com a visão que a Dida tem dele, com a visão que o Quantorzo acha que a Dida tem dele e com a visão que a Dida acha que o Quantorzo tem dele. Ou seja, ele diz que estão a entrar na sala 5 ou 6 Moscardas. E eu achei essa visão muito, muito bonita. E é isso, e bastante realista. Achei realista. Sim, é claro que aqui está levado a um extremo, está tudo levado a um extremo, mas é realista. Pronto. Eu espero que tenham gostado desta apresentação, espero que não tenha sido muito, muito confuso. Eu entusiasmo porque eu fiquei entusiasmada com este livro, achei-o muito interessante, muito profundo, mas é também bastante humorístico, tem partes muito engraçadas. Nós rimos um bocado, talvez umas vezes rimos mais nervosamente, outras vezes rimos com mais vontade, porque o Moscarda acaba por ser uma figura um pouco cómica em algumas atitudes depois que vai tomando e algumas observações também que vai fazendo. Portanto, aconselho-vos a que comprem, a que leiam, vamos lá. Esta aqui eu comprei na Bertrand, se não me engano, na loja mesmo. Não tem aqui o preço. Pronto, mas eu vou colocar um link lá em baixo para o livro, provavelmente da OC. Ou da Bertrand, mas eu acho que eles vendem ao mesmo preço. Pronto.
E é isso. Espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau!